Hora H. A atualidade regional em entrevista com Sandro Arruda. Muito bom dia, este é o Hora H, o seu espaço semanal de entrevistas na Horizonte FM. O convidado desta semana na reentrée deste espaço é André Julião, do movimento Escolas de Loures Sem Amianto. Seja bem-vindo ao Horizonte e a este espaço de informação. Muito obrigado. Começamos então pelo início, que é como convém estas coisas. O que é que pretende este movimento e quem é que o constitui? Muito bem, muito bom dia. Antes de mais agradecer, saudar todos os que nos ouvem, quer no Conselho de Loures, quer nos concelhos aqui à volta, e agradecer o amável convite da Horizonte FM para estar aqui presente a representar o movimento e também louvar o serviço público que esta rádio faz, quer no Conselho de Loures, quer nos concelhos aqui à volta. O movimento Escolas Sem Amianto, portanto, começou como movimento Escolas de Loures Sem Amianto, mas neste momento é movimento Escolas Sem Amianto. Isto porquê? Porque, entretanto, entraram escolas que não são do Conselho de Loures. Porque o problema não é exclusivo do Conselho de Loures, é um problema transversal ao país. Exatamente, a questão é exatamente essa, porque o problema é um problema nacional. Nós estamos perante o amianto, é um problema de saúde pública da nossa comunidade escolar em todo o país, não só no Conselho de Loures, mas em todos os concelhos aqui à volta, na área metropolitana de Lisboa, extensível a todo o país. Eu posso dizer, por exemplo, que nós temos recebido contactos de escolas desde a Ramada, Via Longa, Olhão, pelo país fora, porque de facto é um problema que subsistiu durante muitos anos e não foi devidamente acautelado e, portanto, hoje exige uma intervenção muito ampla a nível de várias escolas espalhadas pelo país. Mas voltando ao início, portanto, o movimento Escolas Sem Amianto começou de facto no município de Loures, com a junção de várias direções, associações de pais, grupos de atuais e antigos alunos, funcionários, portanto, reunindo toda a comunidade escolar de vários agrupamentos de escolas do Conselho de Loures. Neste momento temos 6 agrupamentos de escolas do Conselho de Loures, representando 27 escolas que têm este problema, portanto, do amianto, não só no fibrocimento que está devidamente identificado pelos relatórios dos delegados de saúde, que são feitos de 2 em 2 anos, como... Mas só para esclarecer aqui um assunto, há pouco falávamos, o Conselho de Loures tem cerca de 75 escolas. Exatamente. Só nessas é que está identificada a questão do amianto, ou só essas é que associaram-se ao movimento? Pelo menos estas nós sabemos que têm amianto porque são as que, enfim, estão associadas diretamente ao nosso movimento. Poderá eventualmente haver outras que tenham, que ainda não entraram em contacto connosco, mas seguramente estas têm amianto, portanto, pelo menos nas telhas de fibrocimento de que falávamos. Agora, e como vimos no evento do passado dia 10 de setembro, existe... O André está a falar numa conferência de debate que o movimento organizou aqui na Portela. Exatamente, na Conferência Amianto na Escola Pública, que teve lugar dia 10 de setembro na Escola Secundária da Portela e que juntou mais de 200 pessoas, portanto, de vários concelhos da área metropolitana de Lisboa. Portanto, como vimos nessa conferência, existe amianto em muitos outros materiais para além do fibrocimento, que não estão diagnosticados. Ou seja, os delegados de saúde fazem os seus relatórios, verificam se o fibrocimento está ou não está degradado e, caso esteja degradado, como acontece nessas escolas, portanto, inscrevem-no nos seus relatórios bianuais. Acontece que, e como os especialistas referiram nessa conferência, existe amianto em tetos falsos, existe amianto nos azulejos de linóleo que compõem muitas das salas de aula, construídas nos anos 80 e 90, espalhadas pelo país. Existe amianto nos tecidos, existe amianto nos revestimentos dos fios de eletricidade, existe amianto nas tintas. Portanto, há uma vasta panóplia de materiais que contêm amianto que não estão diagnosticados. Ou seja, mesmo aquelas escolas que foram intervencionadas para a remoção do amianto, nós não temos a certeza que ele tenha sido retirado por completo, porque ele foi retirado exclusivamente do fibrocimento. Ou seja, e aliás, nessa mesma conferência, um dos especialistas, que era engenheiro do ambiente e trabalhava numa dessas empresas de remoção de amianto, dizia que, por vezes, eram chamados a retirar amianto do fibrocimento de algumas escolas
E eles chegavam lá e deparavam-se com muitos outros materiais que tinham muito maior percentagem de amianto do que propriamente o fibrocimento. E, portanto, eram contratados para remover uma pequena parte e acabavam por remover uma quantidade muito maior de material. Isso é um problema estrutural grave. Tive a oportunidade de assistir a parte da conferência, onde foi dito exatamente isso. O amianto faz parte da construção pública em Portugal entre 1940 e até 2005, portanto, ele estará seguramente nos nossos lares, nas nossas casas, mas relativamente à questão das escolas, como é que se isto resolve? É preciso deitar aquelas escolas abaixo e construir novas? É possível elas serem reconvertidas, eliminando na totalidade esse risco? Nós defendemos e julgamos que falta sobretudo planeamento, porque nós, por exemplo, em Loures, e falando especificamente do Concelho de Loures, não sabemos, porque não há nenhum plano calendarizado no tempo para a intervenção e para a remoção do amianto das escolas, portanto, não sabemos de facto quando é que o amianto vai ser retirado da Escola da Portela, da Escola de Sacavém, da Escola de São João da Talha. Isso por parte do Ministério da Educação, que tem a responsabilidade direta sobre essa escola e sobre essa questão. Aliás, nós tomámos várias iniciativas nesse sentido. Pedimos uma audiência ao Sr. Ministro e à Sra. Secretária de Estado da Educação. Já tiveram? Não, nunca nos foi concedida essa audiência, nem sequer tivemos resposta. Fizemos uma queixa direta na Provedoria de Justiça que entregámos em maio e que também ainda não temos resposta, uma queixa do Ministério da Educação por inação na remoção do amianto das nossas escolas e de recordar aqui que a remoção e a proibição do amianto é uma diretiva comunitária de 2003, transposta para o Ordenamento Jurídico Nacional em 2005 e que foi posteriormente criada uma lei, um decreto-lei em 2011 que não só obriga a um diagnóstico do amianto de todos os edifícios públicos, portanto, incluindo escolas, não é? Como obriga a sua remoção. Portanto, existe uma lei que não está a ser cumprida. E já lá vamos em 2019, a caminho de 2020. As metas indicadas pelo Ministério da Educação para a remoção do amianto das escolas já foram até 2016, já foram até 2017, já foram até 2018, agora são até 2020. Portanto, até quanto mais é que iremos estar a empurrar este problema com a barriga. É um problema de âmbito nacional. Os agrupamentos de escolas de Loures são particularmente atingidos nesta matéria ou não necessariamente? Há agrupamentos onde o problema é particularmente grave. Eu posso referir aqui dois, pelo menos. O agrupamento de escolas Dom Nuno Álvares Pereira, em Camarate, tem uma escola, que é a EBA 23 Mário de Sá Carneiro, que tem edifícios em madeira, portanto, muito deteriorados, com coberturas em amianto. Essas coberturas de fibrocimento, que contém amianto, estão partidas. Ou seja, a água da chuva entra, por entre o fibrocimento e cai diretamente na sala de aula. Ora, sabendo nós, e aprendemos isso na conferência do dia 10, que as partículas são libertadas do fibrocimento quando este está degradado e ou partido, portanto, imaginemos o perigo que isso não é para a saúde dos nossos alunos. Estamos a falar de salas de aula. E posso-lhe citar também o exemplo da Gaspar Correia, portanto, que é uma escola de 1900 e dos anos 70 que tem grande parte das coberturas também em amianto, onde as passagens de uns pavilhões para os outros têm furos, têm telhas partidas, portanto, acontece o mesmo problema. Sempre que a água lá passa... Os alunos estão expostos diretamente expostos. Produto. Os alunos, os professores... E os demais trabalhadores. Os demais trabalhadores da comunidade escolar. Até nós, enquanto pais encarregados de educação, podemos ter problemas, porque basta irmos lá num dia em que haja uma libertação significativa destas nanopartículas de amianto, para as podermos inalar e 10 anos mais tarde, ou 20 ou 30, termos problemas sem sabermos exatamente do quê. Estamos a falar de uma comunidade escolar com quantos alunos? Expostas a esse perigo? Olha, eu estimo que nestas 27 escolas que eu referia há pouco, certamente mais de 20 mil alunos. Certamente mais só de alunos? Fora professores, sim, e demais trabalhadores. Fora professores, fora funcionários não docentes, fora os pais encarregados de educação que passam lá parte do seu tempo, têm as reuniões de pais de lá, enfim, vão lá às reuniões com as direções, com os diretores de turma, etc. Portanto, é uma vasta comunidade aqui que está exposta.
Nessa conferência da semana passada, desafiava-o a fazer um resumo das conclusões. Tiveram especialistas, engenheiros químicos, teve um elemento Exatamente, tivemos da Zero. A conferência foi feita em parceria com a Associação Ambientalista Zero, porque eles têm, de facto, um know-how nesta área e conhecem as pessoas mais ligadas aos vários campos diretamente relacionados com o ambiente, arquitetos, os químicos, os professores, que conhecem de facto e sabem muito sobre este problema. Porque nós, eu confesso, apanhámos um choque quando fomos da primeira vez à Zero. Nós pedimos o apoio da Zero, nós, movimento, tivemos uma primeira reunião na Associação Zero, levámos as fotografias das escolas, mostrámos, olha, está a ver o fibrocimento aqui, ali, nesta escola, A, B, C, e eles disseram-nos, então, mas o fibrocimento e o resto? E nós ficámos, o resto? Mas há mais? Foi então que o problema é mais grave, que eles nos apresentaram a lista dos materiais todos que são potencialmente perigosos e nós ficámos assustadíssimos, confesso. E então a partir daí surgiu a ideia, não, nós temos que informar as pessoas, temos que alertar toda a comunidade que isto não é, se vai bem para além do fibrocimento, o problema é muito maior que isso, muito mais amplo. Foi então que decidimos organizar esta conferência para a qual convidámos os principais figuras do município de Loures, quer das várias áreas, política, económica, empresarial, social, etc. Convidámos todas as escolas de todo o distrito de Lisboa. Atingiram os objetivos que se propuseram? Eu penso que sim. Nós tivemos mais de 200 pessoas numa conferência organizada, enfim, por um movimento informal de pais encarregados de educação, diretores. Eu penso que foi conseguido e acho que conseguimos informar as pessoas, porque nós tivemos feedback depois, já pós-conferência, de várias pessoas que nos pediram mais informações e nos solicitaram mais ações. A dizer, isto é tão perigoso, por favor, façam mais coisas, atuem, vamos, eu quero me juntar. Portanto, nós penso que ganhámos massa crítica, ganhámos este apoio. Movimento. Exatamente. O André pertence também à Associação de Pais da Escola Secundária da Portela. Ficou mais preocupado com o que ouviu dali? Eu já tinha um conhecimento prévio do que é que ia ser ali dito, mas fiquei extremamente, e estou extremamente preocupado. Mas mais preocupado fico quando peço uma reunião ao Ministro da Educação ou à Senhora Secretária de Estado e não temos sequer feedback, não temos uma resposta. Portanto, nós não temos luz ao fim do túnel. Não sabemos se a nossa escola vai ter o amianto removido em 2020, ou em 2021, ou em 2030, ou se nunca vai ter. Portanto, não temos resposta. E isso é que é mais preocupante. A conferência terminou com um debate onde estiveram presentes vários deputados eleitos à Assembleia da República. Sintomático ou não, portanto ficará o André de me dizer isto, é que faltaram dois importantes representantes do PSD e do PS. Consegue tirar daqui alguma ilação? Lamentavelmente não. Nós convidámos todos os partidos e quase todos responderam desde logo afirmativamente. PS e PSD não quiseram estar presentes, talvez por essa questão de serem os dois partidos com maiores responsabilidades governativas, enfim, desde o 25 de Abril até ao ano em que nos encontramos, e portanto os maiores responsáveis também pela inação nesta questão da remoção do amianto das nossas escolas. Eu penso que, sobretudo nos últimos anos, nos últimos 8 anos, não foi feito o suficiente, quer em relação à remoção do amianto, quer em relação à requalificação do parque escolar, que sobretudo em Loures é muito necessária e é muito urgente. O facto de terem realizado esta conferência no início do ano letivo, que coincide com o arranque da campanha eleitoral, é pura coincidência ou é intencional no sentido de criar pressão também? Não, foi intencional para chamar a atenção precisamente e dizer às pessoas que estamos a começar um novo ano letivo e as coisas vão se manter assim durante mais um ano. Portanto, até quando? Quando é que teremos um plano calendarizado para a remoção do amianto das nossas escolas? E já agora, alargar aqui um bocadinho o âmbito, quando é que teremos a requalificação que as escolas do Concelho de Loures tanto necessitam? Porque, além do amianto, as escolas do Concelho de Loures têm muitos problemas, porque não foram intervencionadas. Portanto, muitas delas estiveram no plano da parque escolar,
mas chegada àquela altura, portanto, da crise, ficaram, enfim, morreram na praia, por assim dizer, e ficaram às portas. Isto aconteceu com muitas escolas do concelho e, portanto, elas hoje, se na altura já eram prioritárias para a parque escolar, imaginemos hoje, passado 8 ou 9 anos. As situações que me teve a descrever da escola do seu filho, mantém-se no arranque deste ano letivo? As escolas continuam na situação degradada que levou, inclusive, a manifestações públicas à porta da escola no ano passado, em maio do ano passado, motivou depois, do ponto de vista mediático, algumas ações. O movimento foi recebido na Assembleia da República, pediu uma audiência, foi recebido. Daí não resultou nada palpável? Nós tivemos... Em direito não foi sensível a estas movimentações? Nós tivemos algumas obras naquelas escolas específicas. Tivemos obras no pavilhão da Gaspar Correia, no ginásio, na cobertura e no ginásio propriamente dito. Tivemos uma intervenção na cobertura do refeitório que metia água, também na Gaspar Correia. E na secundária tivemos uma intervenção no pavilhão F, que também metia água. E tivemos a pintura da escola que curiosamente está a decorrer agora, enfim, deve ter terminado hoje iniciam as aulas na prática, portanto deve estar mesmo a terminar ou ter terminado hoje. E essas intervenções, consideraria, são de cosmética ou são intervenções importantes? Enfim, são um bocadinho para nos calar, não é? Ou seja, aquelas intervenções de fundo necessárias, enfim, que custa muito dinheiro, não foram feitas e ainda estão por fazer. Agora, enfim, eu compreendo que com a pressão mediática que foi criada, com a petição que reuniu mais de 4.500 assinaturas, que nos levou depois à Assembleia da República e a ser debatida em plenário, que originou até alguns projetos de resolução de vários partidos, que foram inclusivamente aprovados, eu compreendo que isso tenha feito, enfim, alguém disparar algumas campainhas no Ministério e eles pensar, bom, vamos lá fazer aqui alguma coisa porque isto já está a atingir aqui uma dimensão que é capaz de fazer moça. Portanto, fizeram de facto estas pequenas obras, naquelas duas escolas especificamente, mas as obras de fundo estão por fazer. Portanto, aquele plano que eu falava há pouco para a remoção do amianto vale também para a requalificação das escolas. Ou seja, é necessária uma intervenção estratégica e calendarizada. Quando fizerem essa intervenção, terão que fazer uma intervenção de fundo, porque não basta substituir umas placas umas talhas por outras e tentar pôr resolvido. Não é? Nós temos alunos de Sacavém, temos alunos de São João da Talha, de Santiria, a fugir para as escolas de Lisboa. Querem ir para António Damásio, querem ir para Essa de Queiroz, nos Olivais. Porquê? Porque as nossas escolas não têm condições. E isso é grave, porque estamos a perder massa crítica importante da juventude do Concelho de Loures, que está a ir embora, porque não há condições no Concelho. O município tem responsabilidade em algumas escolas. Lá tínhamos falado aqui em 75 escolas que o município tem, o Concelho de Loures, 17 delas afeta sob responsabilidade direta da Câmara. Este problema da degradação e do amianto põe-se sobretudo nas escolas que não são do município, que estão sob alçada direta do Ministério da Educação. A Câmara de Loures garantiu-nos que até a final do mandato procederia à remoção do amianto em todas as escolas sob a sua responsabilidade. Eu penso que eles estão a fazer isso e que pelo menos a parte que está incluída no fibrocimento vai ser removida de facto até ao final do mandato. Agora, em relação às outras escolas, nós não temos nenhuma previsão. Portanto, não temos nenhum plano, nenhum calendário. Bom, portanto, isto é muito preocupante, porque estamos a falar da maioria da população estudantil e da maioria da comunidade escolar do Concelho de Loures. Portanto, se em 75, 17 são intervencionadas, ficamos quase com 60 escolas por intervencionar, o que é muito preocupante. E, aliás, afeta milhares e milhares de pessoas, porque, repara, a comunidade escolar não são só os alunos, são os funcionários, são os professores, são as famílias dos alunos. É toda uma comunidade em Loures que está a ser afetada pelas más condições nas escolas. As escolas às vezes não abrem. Ou seja, os alunos ficam em casa, ficam sem aulas. Isto é um problema grave. E corre-se o risco de ter um inverno mais implacável e isso voltar a acontecer? Eu vou-lhe dar um exemplo concreto.
no pavilhão gimnal-desportivo da Escola Secundária da Portela, onde decorreu a conferência, de há 2 anos a esta parte, houve infiltrações graves no ginásio. E aquela escola tem cursos técnicos de educação física. Ou seja, não só esses cursos ficaram privados de ter aulas, como todos os alunos de todos os anos, portanto, desde o 7º ao 12º, ao 11º, ficaram sem aulas de educação física ou, em alternativa, com aulas teóricas de educação física, seja lá o que isso for. Mas isto aconteceu durante semanas a fio. Isto é só para dar uma ideia dos problemas que existem em termos de requalificação. A Câmara depois procedeu à reparação do pavilhão, embora não fosse da sua responsabilidade. Assumiu essa responsabilidade. Portanto, havia um compromisso para com a comunidade. Sim, depois de muita pressão, não é? Da sociedade civil, da direção da escola, das associações de pais encarregados de educação, da comunidade escolar, foi feita de facto muita pressão, mas lá se conseguiu que fosse feita a reparação. Mas isto não devia ser assim, porque não é preciso termos que ir para a rua todas as semanas para os nossos filhos não terem que levar mantas para as aulas nem luvas. Não devia ter que ser assim. Quando foram recebidos na Assembleia da República, pôs-se a hipótese de, caso nada se fizesse, a própria associação, a comunidade escolar, não permitir a abertura das escolas. A situação não chegou a esse radicalismo, digamos assim, mas quer o movimento, quer a Associação dos Pais, vão continuar atentos e pressionando sobre esta matéria? Houve associações de pais dentro do movimento que tinham essa vontade de não deixar abrir as escolas em setembro. Nós dialogámos, tivemos uma reunião agora antes da conferência e achámos que esse seria o último recurso, ou seja, vamos esgotar todas as possibilidades que temos em termos formais, em termos legais, vamos aguardar o parecer da provedoria, vamos levar a cabo outras ações que nós temos na calha, nomeadamente uma queixa que estamos a preparar à União Europeia, portanto, uma queixa do Estado português, pela inação na remoção do amianto das nossas escolas, uma vez que a remoção do amianto é uma diretiva comunitária. Portanto, há esse compromisso. Há esse compromisso e há um Estado-membro que não está a cumprir. Portanto, estamos com essa ação na forja, iremos adiante. Eu não lhe posso precisar já uma data, mas certamente até final do ano isso irá avançar. Assim que entrar um novo Ministro da Educação em funções, solicitaremos de imediato uma audiência para expormos este problema e falarmos sobre as necessidades de todas estas escolas, quer dentro, quer fora do Concelho de Loures. Portanto, só esgotando todas as iniciativas, legais, por assim dizer, é que avançaremos para essa forma de luta, enfim, mais radical, como afirmou. Mas como lhe disse, não há muita gente com vontade de avançar já para essa via. Enfim, mas nós lá conseguimos, vamos tentar ir por aqui e se não der, pronto, logo avançamos por aí. Muito bem, André, o tempo é sempre escasso, espero que não cheguem a essa situação, terem que fechar a escola, esperemos que o problema se resolva atempadamente. Muito obrigado pela sua presença. Obrigado eu pela oportunidade. André Julião, do Movimento Escolas de Loures Sem Amianto. Hora H, espaço de atualidade na Horizonte FM.